Bem, nós recebemos aqui no Jornal da Capital, na semana passada ele esteve aqui para falar sobre construtores de catedrais, né? Eu fui até o lançamento do livro, muito prestigiado. Aliás, vamos aqui no recado jesuíno. Desde aquele dia da sua entrevista, tem um ouvinte nosso, jesuíno de Várzea Grande. E depois que o senhor saiu daqui, ele ligou aqui. Antero, consegue um livro para mim? Eu falei, tá bom, vou conseguir o livro pro senhor. Aí ele manda hoje aqui pra mim: bom dia, aqui é jesuíno de Várzea Grande. Antero, só pra lembrar, você vai conseguir o livro? Então tá aqui o autor do livro e ele vai responder: eu vou conseguir o livro pro jesuíno? Bom dia, Luiz Henrique, tudo bem? Bom dia, Antero, tudo bem. Jesuíno, o Antero vai conseguir o livro para você. Então eu pedi pro jesuíno que ele pode passar aqui na rádio e pegar o livro, né? O conselheiro Luiz Henrique vai deixar um livro aqui e a gente vai deixar aqui para o jesuíno. Muito obrigado pela audiência, jesuíno. Agora, conselheiro, vamos conversar sobre o futuro do Tribunal de Contas, porque a instituição precisa funcionar. Com tudo isso que aconteceu no Tribunal de Contas, o Campos Neto, o Domingos Neto foi escolhido pelos seus pares o presidente, já recompôs o Tribunal de Contas, o senhor ficou na vice-presidência, né? E ficou combinado, inclusive, que o senhor falará pela instituição, é isso? O Domingos Neto não quer dar entrevistas, etc e tal, ele quer apenas falar lá dentro da instituição, é isso? Bom, Antero, o panorama mudou muito desde a semana passada, quando eu estive aqui contigo. Na quinta-feira pela manhã eu estava voltando da escola das crianças, ouvindo o seu programa, eu tomei conhecimento da operação. Por volta das 9:30 da manhã, o tribunal foi cientificado do inteiro teor da decisão do ministro Luiz Fux com o afastamento, porque havia ali a ideia que seria apenas a busca e apreensão de documentos. Quando houve essa informação do afastamento, imediatamente a instituição se movimentou, porque a instituição é mais importante do que as pessoas. Então, às 11 da manhã, o conselheiro Domingos Neto tomou posse como presidente. Já foi rápida a decisão, né? Sim, porque nós seguimos a Constituição, a lei orgânica e o regimento. Pela ordem regimental, o conselheiro mais antigo vai substituindo, né? O corregedor, o vice-presidente e o presidente. E esta era a situação do conselheiro Domingos Neto. Então ele tomou posse com a minha presença, com a presença do procurador-geral do Ministério Público de Contas. Então o tribunal não parou um dia. Nesse mesmo dia, o conselheiro Domingos Neto, já na qualidade de presidente, convocou os conselheiros substitutos para assumir as diferentes relatorias e também, de acordo com a estrita ordem regimental, fez a recomposição. Por que eu sou o vice-presidente? Porque eu sou o conselheiro substituto mais antigo, ou seja, eu fui o melhor classificado no concurso público e assim por diante, de acordo com a ordem de antiguidade. Os demais colegas, Isaías, Luiz Carlos, Jaqueline, Moisés e João Batista, foram assumindo as diferentes relatorias. São todos eles titulares hoje? Todos eles são conselheiros substitutos concursados que foram convocados para assumir as relatorias, as responsabilidades dos conselheiros afastados. E temos ainda um outro colega, que é o conselheiro Ronaldo Ribeiro, que está atuando, como já o fazia, como braço direito da presidência, como conselheiro auxiliar junto à presidência. E aí nós nos distribuímos. Claro, a soma de responsabilidades é grande, é um processo de transição, e nesse momento o conselheiro Neto, presidente, me solicitou que fizesse esse trabalho junto aos órgãos de comunicação, como porta-voz. Pois é, e aí então tá confirmado, né? Tá aqui muito obrigado, Antero. Vou passar na sexta à tarde
Aonde que fica a rádio? Explica pra mim. É atrás do Comper, né? Da Avenida do CPA. É atrás do Comper da Avenida do CPA. Então, você pode passar aqui na sexta-tarde, o livro vai estar aí à sua disposição. Os processos não terão solução de continuidade, não? De maneira alguma. Porque agora vai ter que ter uma análise pelas assessorias de cada conselheiro e tal, para poder votar esse processo, não é isso? De maneira alguma vai haver problemas, Antero. Por quê? Primeiro porque os conselheiros substitutos, eles são preparados para isso. Eles já o fazem constantemente. Sempre que um conselheiro tira férias ou tira uma licença médica ou se ausenta, alguém é convocado e faz a substituição. Segundo, os processos, eles são preparados pela equipe técnica do tribunal. O tribunal tem uma equipe técnica de auditores e técnicos concursados que desenvolve os trabalhos de fiscalização normalmente. Então esse é um trabalho técnico de elaboração dos relatórios, de análise das justificativas dos gestores. Tem o trabalho técnico do Ministério Público de Contas e o trabalho do relator é elaborar o voto. Elaborar a decisão sobre aquele processo. E isso os colegas estão todos nós habilitados a fazê-lo. Então amanhã mesmo, quinta-feira, como marcado, nós teremos a sessão no horário que estava previsto, com a pauta que estava prevista em matérias de bastante relevância para Mato Grosso. Tá, inclusive está na pauta amanhã aquele decreto da prefeitura que mandou verbas para a Câmara Municipal de Cuiabá. Exatamente, é um decreto. É da relatoria do conselheiro Luiz Carlos Pereira, né? Isso, é um decreto de suplementação, de abertura de créditos suplementares. Isso é um procedimento bastante natural na administração pública. Ao longo do exercício é feita a abertura de créditos suplementares, mas nesse caso houve um questionamento do Ministério Público de Contas sobre a motivação desse decreto. E o conselheiro Luiz Carlos adotou uma medida cautelar suspendendo a transferência de recursos. E essa cautelar vai ser objeto de exame amanhã na sessão, junto a outras matérias também relevantes. Mesmo o Poder Judiciário já tendo decidido de que que também suspendeu, o Poder Judiciário também suspendeu o decreto para análise. Sim, o Tribunal de Contas é totalmente independente, não se liga a essa decisão do Poder Judiciário, não? Não, são instâncias diferentes. O Poder Judiciário examina a ocorrência de crimes ou de atos de improbidade, e nós desenvolvemos o controle orçamentário, financeiro, contábil, patrimonial e operacional. Então são instâncias diferentes. Pode amanhã o Poder Judiciário entender que é legal e o tribunal manter a suspensão, ou pode o contrário, o tribunal entender que é possível fazer a transferência e o Poder Judiciário manter a proibição. São instâncias absolutamente independentes. O conselheiro Domingos Neto não teve relutância em assumir o caso? Quer dizer, de assumir a presença do tribunal, porque ele não queria, né? Ele seria normalmente o substituto do conselheiro Antônio Joaquim e ele transferiu para Walter Albano. Aí, depois da operação, ele era o único titular e acabou assumindo. Mas ele não relutou? Não, de maneira alguma. Na quinta-feira eu estive ao lado dele a maior parte do dia e ele estava, como muitos de nós, surpreso com a amplitude da decisão do ministro do Supremo, mas absolutamente tranquilo e seguro quanto a assumir as suas responsabilidades. É uma situação diferente da que você mencionou. Haveria uma eleição em novembro, ele poderia apresentar uma candidatura e naquele momento entendeu por uma opção pessoal que não haveria necessidade ou não haveria interesse de se candidatar em novembro naquela situação. O quadro surgido com a decisão do tribunal é um quadro absolutamente novo, e dentro desse quadro novo ele se mostrou absolutamente seguro e tranquilo para assumir suas responsabilidades, tanto que, como eu te falei, nós tomamos conhecimento da decisão do Supremo às 9:30 da manhã, às 11 horas ele estava assinando o seu termo de posse no gabinete da presidência. Tá, depois de tudo isso, a imprensa acaba divulgando uma matéria em que na delação do Silval consta
o Domingos Neto na condição de deputado estadual. Isso aí, como é que repercutiu lá dentro do tribunal e junto ao próprio presidente? Olha, Antero. Ele negou, já na imprensa ele negou que tenha qualquer participação nisso. Olha, Antero, eu fui durante 13 anos auditor federal de controle externo do TCU, por concurso público, e depois eu já sou há 9 anos conselheiro substituto do Tribunal de Mato Grosso, também por concurso público. Nós desenvolvemos um cacoete profissional. Auditor trabalha com evidências. Julgador trabalha com fatos. Então vamos aos fatos. O conselheiro Domingos Neto nunca foi condenado em nenhuma ação de improbidade administrativa, nunca foi condenado em nenhum crime, não há nenhuma denúncia nunca foi sequer denunciado, formalizada, né, contra ele, não há nenhum inquérito, nenhuma investigação formalizada contra ele. Então não há fatos, não há evidências. Ele está dentro de uma situação de absoluta normalidade para exercer as funções de presidente do Tribunal de Contas. Tá. Quais são os grandes temas que o tribunal vai enfrentar agora até o final do ano? Olha, nós temos muitos temas importantes. Nós temos a questões da crise, o impacto da crise sobre as finanças dos estados e dos municípios. Isso se reflete nas dificuldades que nós vemos na gestão das prefeituras e dos próprios órgãos estaduais que estão sob a nossa jurisdição. Nós verificamos as dificuldades de execução do orçamento em virtude de que a receita não tem se recuperado, houve a queda em virtude da crise nacional e não tem se recuperado com a mesma velocidade do PIB. Mato Grosso, Antero, você sabe, é líder no Brasil. Mato Grosso, o PIB cresceu 5%. Mato Grosso puxa o Brasil. Só que isso não se reflete nas finanças do estado e dos municípios, porque a riqueza que Mato Grosso produz é basicamente para a exportação, e isso não se traduz em tributos para o estado e o município. Então, estado e municípios de Mato Grosso ainda vivem uma crise. Então nós vamos tratar disso. Nós temos municípios. Pois é, mas tratando disso, o Tribunal de Contas ganhou uma ação na Justiça para ter direito, inclusive, de contribuir, de analisar, de auditar aquela questão da receita do Estado, que a Secretaria de Fazenda estava até com dificuldade. Depois dessa decisão do Tribunal de Justiça, qual que vai ser o comportamento do novo Tribunal de Contas? Olha, nós vamos prosseguir com o trabalho de auditoria normal. Essa é uma chamada auditoria operacional que busca aferir a efetividade das políticas públicas. Então, não é uma auditoria que está buscando identificar. A auditoria que está querendo ajudar o Estado e aumentar a receita, né? E punir o responsável, não. É para identificar falhas, gargalos, oportunidades de melhoria. Como estão sendo feitas na área da educação, como estão sendo feitas na área da saúde, também estão sendo feitas na área da receita. Aliás, são 5 focos na área da receita, e esta questão de produtos para exportação é apenas um dos focos. Tivemos a informação de que houve um recurso apresentado pela Procuradoria-Geral do Estado, que estará sob exame, e uma vez resolvido essa questão judicial, já houve uma vitória, mas claro, a Procuradoria recorreu, a auditoria prosseguirá normalmente. Mas esse recurso tem efeito suspensivo ou não? Parece que não, né? Parece que não. Eu não tenho, eu estou dizendo parece, fica chato. Tem que ver a opinião jurídica, mas né? eu tenho que buscar a informação da nossa consultoria jurídica do TCE. Eu tenho a impressão que não tem. O Estado recorreu disso?
Houve sim. Eu acho que essa auditoria é o tipo de auditoria que seria boa para o Estado. Porque não é uma auditoria para penalizar o Estado, é para melhorar a receita do Estado. É verdade, mas o tribunal, ele está fazendo um trabalho nos últimos anos muito importante, mas que ainda não foi bem compreendido pela sociedade de Mato Grosso. Ele está buscando o foco na efetividade das políticas públicas. É o trabalho das chamadas auditorias operacionais, da fiscalização em tempo real. Então, o tribunal está deixando de ter o foco no exame do passado, daquelas contas que já de despesas que já aconteceram meses atrás, anos atrás, e está buscando focalizar no que está acontecendo agora, em tempo real. Olha, é a qualidade da merenda, é a questão do sistema penitenciário, é a questão do atendimento básico nos programas de saúde da família. Então, o foco está sendo mudado para fazer isso, porque isto vai prevenir erros e vai contribuir para a melhoria das políticas públicas. Essa auditoria específica que você se menciona na Secretaria de Fazenda, ela está dentro desse contexto de um novo patamar de atuação do tribunal, mas muitas vezes não há esta compreensão ainda consolidada. Conselheiro Luiz Henrique, como está a participação e se conhece já o projeto da PEC do teto de gastos? Que influência isso pode ter para o Tribunal de Contas, para o Estado, para os poderes, para os servidores públicos? Qual que é a visão do Tribunal de Contas sobre essa PEC do teto de gastos que está na Assembleia? Isso já é do conhecimento do Tribunal de Contas? Sim, na realidade, o governo tem promovido muitas discussões. Antes de enviar a PEC à Assembleia, houve vários momentos de troca de ideias, de troca de informações. O conselheiro Walter Albano participou muito desse processo de construção de uma proposta junto aos representantes do Poder Executivo. A nossa apreciação é que esta PEC é uma PEC necessária e importante para Mato Grosso, não para o próximo ano, não apenas para este governo, mas para o período de 10 anos em que ela vai vigorar. Diversos outros estados, Antero, já aprovaram PECs estaduais semelhantes, buscando equilibrar, criar regras para o controle das despesas, para não cairmos na irresponsabilidade fiscal, para não cairmos numa situação que vai comprometer amanhã o pagamento dos aposentados e dos pensionistas estaduais. Se houver uma explosão de gastos primários, ou seja, custeio e pessoal. Então, é uma PEC necessária. O que é objeto ainda de discussão, e o Poder Legislativo é o foro adequado para isso, é o foro legítimo para isso, são os termos da PEC. Eventualmente há sugestões aqui ou acolá de uma melhoria de uma interpretação ali do índice de reajuste, das regras de transição. Então isso tudo vai ser objeto ainda do processo legislativo normal de discussão, mas o tribunal está acompanhando, está participando e dialogando com o Poder Executivo, com a Assembleia e com os demais interessados, Tribunal de Justiça, Ministério Público. Conselheiro Luiz Henrique, muito obrigado pela entrevista, sucesso à frente do tribunal. O importante é que as instituições vençam, que sejam eficientes e que prestem um bom serviço à comunidade. Muito sucesso a você, aos seus colegas, ao Domingos Neto,
E o Tribunal de Contas, ninguém pode apagar em função dessa operação, ele vinha sendo referência em várias ações inovadoras e positivas no Brasil. E que o tribunal continue caminhando bem. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Antero, e agradeço essa sua manifestação, que eu sei que é sincera. Agradeço também o apoio que todos nós, o conselheiro presidente, todos nós, os substitutos concursados, nós estamos recebendo nesse momento de várias instituições da sociedade. É muito importante e nós vamos procurar corresponder ao desafio que temos diante de nós. Muito obrigado pela entrevista.